Olá, eu sou o Mário Neto e a partir de agora você acompanha conosco mais uma edição do Metabase na Cidade. É o podcast do Sindicato Metabase. Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar o podcast do trabalhador. Metabase na Cidade. E já apresentando aqui, você já está vendo aí na nossa tomada aberta os nossos convidados de hoje, né? Já vou apresentar ele para vocês. E já pedi que você já vai se inscrevendo aí no nosso canal, compartilha esse vídeo, dá um gostei aí para que o YouTube possa entender que esse vídeo é relevante e colocar ele aí para mais e mais pessoas. Compartilha esse conteúdo, hoje muita informação relevante, muito conteúdo interessante aqui. Nós vamos debater aqui vários assuntos e já apresentando para vocês aqui os nossos convidados. Estão recebendo de volta aqui hoje, presidente Diego Hilário, satisfação de receber aqui. Bom, Mário, satisfação é minha, né? Trabalhador, que nos acompanha também, por alguns motivos de agenda aí, nos últimos podcasts não pude estar aqui, mas acompanhei, parabéns, né? Pela condução, pela conversa, como sempre, uma conversa muito produtiva. E hoje tenho certeza que vai ser mais um, né? Com certeza, hoje, né, mais um convidado de muita relevância, né, de trazer conteúdo. Conosco aqui também hoje o dirigente Danilo Pereira. Vai, Danilo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que o cara vai assistir, né? Então, assim, com certeza, mandar um abraço aqui ao nosso presidente Diego, os demais diretores. Com certeza, um grande convidado, né? Que a gente sempre está podendo nos escutar na rádio, agora aqui no podcast também, que é um cara de exemplo, é um cara que a gente tem muita informação e muito bem estudado, né? Então, com certeza, hoje um grande visitante aqui, né? Com certeza, mais um conteúdo, né, muito importante, como você está vendo aí, está conosco aqui hoje, professor, economista, Júlio Pascoal, né? Pré-candidato a prefeito Pré-candidato a prefeito de Catalão, né, uma opção muito relevante aí para que você possa avaliar. Aproveite esse bate-papo e comece a fazer suas avaliações, né? Acho que os nomes estão sendo jogados aí na mídia. Você tem, através do nosso podcast, essa oportunidade de começar a fazer suas avaliações. Esse é o objetivo aqui. E o objetivo nosso é informar o trabalhador e trazer conteúdo relevante. Seja bem-vindo, professor Júlio. Satisfação receber o senhor. Satisfação é minha. Muito obrigado, Diego, pela confiança. Mário, Danilo. Para nós é motivo de satisfação estar num sindicato que eu acompanho de perto o trabalho que vocês fazem, né? Não só as visitas que vocês fazem às empresas constantemente, porque a gente só conhece os problemas se a gente visitar. Mas eu costumo dizer que a melhor peça do planejamento é o diagnóstico. E o diagnóstico é em cima daquilo que você conhece para você propor o que é melhor no caso, para as empresas, para o trabalhador, né? Então, para mim é motivo de muito orgulho receber o convite de vocês e espero poder contribuir à altura aí com a expectativa. Com certeza, professor. Nós vamos, né, primeiro, antes de ouvir o economista, vamos ouvir o pré-candidato. O senhor falou um tema interessante, visita. O senhor, como pré-candidato, o senhor tem visitado Catalão? Eu tenho estado em Catalão toda semana, porque a minha vida é uma vida meio de nômade, porque eu sou concursado da UEG. Mas quando eu digo visitar, professor, os bairros. Os bairros. A localidade. Eu já estive em 40 bairros, né? 40 bairros, porque eu acho assim, eu tenho visto que Catalão tem uma renda fantástica, 50 milhões mês, isso são 600 milhões ano, é muito dinheiro. Se nós somarmos todas as obras da prefeitura, se brincar, não dá os 600 milhões ano, então isso preocupa, né? E o que eu vejo mais preocupante, você tem duas administrações, uma para o centro e para os bairros mais antigos e outra para os bairros mais novos. Falo aí do Maria Amélia, do Flamboyant, do Estrela, do Paineiras, do Leblon,
do Copacabana, enfim. Das extremidades. Né, das extremidades. E que não são só pessoas de baixa renda que moram, pelo contrário, você tem classe média, né, nesses bairros. Então o que tem nesses bairros? Esgoto a céu aberto, buraco. Eu fico com dó do pessoal que mora no Portal do Lago. Quando você vê o nome Portal do Lago, parece até que é uma coisa, né? Domínio bonito. Mas não é buraco, não, é loca. Meu carro, ele não firma de tanto buraco, né? Então, buraco, esgoto, e aonde tem asfalto ruim. Aqui no Matilde Margon, por exemplo, próximo ali à Avenida João Neto de Campos. Casas excelentes e o asfalto, não tem asfalto, é uma bolinha de asfalto. Então, assim, você tem que ter uma gestão linear, né, igual para todo mundo. Não é da forma que está sendo feito. Outra coisa que me preocupa bastante, o problema da saúde em Catalão. Não é? A saúde em Catalão, ela não difere da saúde do Brasil, mas existem municípios bem menores do que Catalão que têm uma saúde de excelência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive a oportunidade de participar de um podcast também na CBN com o prefeito Gil Tavares de Nerópolis. O que ele fez? Que me chamou a atenção e que eu faria se amanhã viesse a dirigir os destinos da cidade. Ele tem o SUS. O SUS é um programa federal que precisa ser remodelado, né? Porque ele ficou defasado ao longo do tempo. Então, mas isso é um programa federal. O que ele fez para resolver o problema da saúde de Nerópolis? Ele criou um programa próprio da prefeitura. E com detalhe, a receita de Nerópolis é 10% da receita de Catalão, mensal. Então, se Catalão é 50 milhões, lá é 5. O que ele fez? Usando a nova lei de licitação, a 14.133, ele fez convênio com toda a rede de saúde de Nerópolis, da região metropolitana de Goiânia e de Goiânia. Então, o que acontece? O cidadão precisa de uma ressonância magnética. Ele vai na prefeitura, ele dá para ele um pedido, ele vai e faz na hora. Ressonância, tomografia, PET scan, que o SUS não cobre. Cirurgia, quanto tempo que ele demora? O tempo do risco cirúrgico. Você tem que ir no cardiologista, ir no outro, né? Uma semana, Diego. Agora, como fazer um programa próprio. E agora, como que acontece pelo SUS? O cidadão tem uma dor. Vamos ver, escolhe, vai na Santa Casa. Chega na Santa Casa, o médico não tem bola de cristal para saber o que ele tem. Pede o mínimo, um exame de urina, de sangue. Para ele marcar esse bendito exame em qualquer laboratório que atende pelo SUS e voltar no médico, não vou nem dizer no mesmo médico, mas no pronto-socorro, são 3 meses. Se ele precisar fazer um exame de imagem, Danilo, que nem não é o PET scan, é só a ressonância ou a tomografia, 6 a 8 meses. E se ele precisar fazer uma cirurgia, de 2 a 3 anos. Ou seja, o câncer em fase inicial espera isso? Não. Uma cardiopatia grave espera? Não. Problema de rim? Só gripe que espera um tempo. Então, o que eu vejo aqui em Catalão, por exemplo? Grande problema da saúde em Catalão eu digo assim, a saúde para as pessoas que dependem do SUS. Quantas pessoas dependem do SUS em Catalão? 75% da população. Falo de 84 mil pessoas. 84 mil pessoas não fica doente junto, mas joga 10%. 8 mil pessoas, né? Vamos supor que nós temos aqui em Catalão 60 especialistas para atender no serviço público municipal. Nós não temos, vamos supor que nós temos. 60, se você criar, nós temos hoje 5 vagas por especialista, mas vamos ser bonzinhos, vamos por 10. São 600 vagas para 8.400. E aí? Mas o senhor, como economista, ajuda aí, da onde vem o dinheiro? Para fazer isso? Para fazer isso, a arrecadação de Catalão é entre 50 e 56 milhões mês. 15% destinado à saúde. 15% não, mas isso aqui eu estou falando de CMS. Eu não estou falando das vinculações. Até para o pessoal nos entender, quem está nos acompanhando. Essa questão aí da ideia, e como fez Nerópolis, mas como vem o dinheiro, né? Porque a prefeitura, o governo do estado, o governo federal
não tem só a saúde, ela tem outros... Mas as vinculações constitucionais você tem 12,5% da educação, na verdade, a saúde 15%, né? 3,5% de ciência e tecnologia. Vamos tirar 30%, né? 30% de 50% são 15%, sobra 35%. 35 milhões de euros é muito dinheiro. Você vai tirar Se você fizer uma administração própria, vamos dizer, que você tenha o controle da receita e da despesa, você não tem um excesso de servidor público, né? Que é o caso aqui, que tem um excesso. Não precisa nem de 30% do que tem aqui. Porque tem pessoas aqui que ganham e não precisam trabalhar. Eu não vou citar nomes para não criar, sabe? Porque isso aí você cria o quê? Instrumento de manutenção do poder. Então, uma prefeitura enxuta, tendo apenas os funcionários que ela necessita, fazendo investimento na área de tecnologia, porque hoje todas as empresas fazem para você otimizar os recursos. Se sobrar dos 35, se sobrar 10 milhões, você pode fazer um negócio diferenciado para Catalão, entendeu? E a saúde não brinca, né? Não. Agora, o que o atual gestor faz? E eu devia entender menos do que ele disso que eu estou falando, porque ele é médico, né? Eu sou economista. O problema nevrálgico do cidadão de Catalão de baixa renda que depende do SUS é tempo de atendimento. Aí o que ele está fazendo? Um hospital. Para atender pelo SUS. Vai continuar do mesmo jeito. Você está fazendo um hospital espetacular, sem aqui deméritos para o hospital, mas o tempo de atendimento vai continuar 3 anos, porque ele vai continuar no sistema de regulação. Sendo gerido pelo SUS. Sendo gerido pelo SUS. Se chegar lá, o SUS vai continuar, porque ele é programa federal. Mas eu vou fazer um programa da prefeitura para poder atender o cidadão a tempo e a hora. Porque isso é que é o problema. Não é você jogar o cara numa regulação, que hoje ainda está pior ainda. Porque o sistema de regulação faz a regulação aqui, aí como não tem vaga para cirurgia aqui, você manda o cara para Itumbiara, manda o cara para Rio Verde, como é que o cidadão vai ficar lá? Aqui já é complicado, aí você não manda para fora. Então a gente precisa ter sim uma situação paralela nesse sentido. Esse é um ponto. Eu tenho projeto para todos. Para a audiência que nos acompanha, especialmente para toda a comunidade, veio, professor, mas principalmente os trabalhadores, né, das mineradoras e misturadoras. São 24 empresas, né, os trabalhadores de 24 empresas que nós representamos. Nós estamos passando por um problema notório para todo mundo. Nós já fomos em todas as esferas do poder tentar resolver isso, que é o acesso à estrada que dá ali ao terminal da CEMOC, a Fertigran, a Euroquem, há várias outras empresas, a Iringe, né? Isso tem sido uma situação de, vamos dizer assim, de batalha, né? Poder público, empresa. Qual que é o seu projeto para nós, trabalhadores, que dependemos, são mais de 3 mil por dia, que dependem e passam ali, fora caminhoneiros, outras pessoas, só trabalhadores das empresas, fornecedores, só trabalhadores são mais de 3 mil. Então, né, para a gente, como você disse, um projeto de governo é muito amplo, para nós, né, para nossa categoria, que isso é muito importante. Qual seria o seu projeto? Bem, qual a solução que você daria? Primeira coisa, essa questão da estrada, que ela tem parte dela nome do ex-prefeito João Neto de Campos e a outra parte Sebastião de Pado. Ela é uma estrada que está no município de Catalão. Então ela é de obrigação do município de Catalão, ou seja, a prefeitura, se ela tivesse um pouquinho de visão, a quem está à frente, né, você teria que deixar essa rodovia um brinco, porque ali escoa pelo menos 70%, 80% da riqueza produzida aqui no município. Então eu costumo dizer o seguinte: na formação do PIB, da riqueza, né? O que é o PIB? É a riqueza num determinado período de tempo que você apura dos 3 setores que compõem a atividade econômica: agricultura, pecuária, extração mineral, indústria e transformação, construção civil mais serviço. Nessa formação do PIB, a indústria, ela é o carro-chefe. A indústria é a força motriz do desenvolvimento. Ela qualifica a agricultura e a pecuária e a mineração através do agro e ela fortalece o setor de serviços. Então, se eu tiver uma indústria forte e prestigiada, eu vou ter o quê? Muito mais emprego para os trabalhadores, muito mais oportunidades, muito mais renda na cidade. Muito mais renda na cidade, renda para o município. Então,
Eu sou, inclusive, consultor da Adial Brasil, consultor econômico e tributário da Adial Brasil, que é a Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Brasil. A gente vem numa luta enorme para manter o sistema de tributação da forma que está, origem, destino. E a reforma tributária, ela pega a gente pelo pé. Por quê? Porque ela está tirando a tributação da origem e levando para o destino. Quando ela faz isso, ela tira a oportunidade da concessão de incentivos e benefícios fiscais. Isso vejo isso, né? Vai todo mundo para São Paulo. Não, vejo isso com uma preocupação enorme. Por quê? Dos anos 60 para cá, nós tivemos um processo, vou voltar um pouquinho, porque a minha aula, eu dou aula disso aí, só para tentar ser o mais didático nossa possível. Audiência é qualificada, pode falar. Mais didático possível. De 1930, na transição do modelo agrário exportador para urbano industrial, nós tivemos uma concentração de riqueza na região sudeste e sul, principalmente em São Paulo, que é um estado diferenciado. Dos anos 60 até agora, nós tivemos um processo de desconcentração industrial, principalmente dos anos 60 até os anos 80. E isso foi devido a quê? Ao que a gente chama de subsídio, que é tanto financeiro quanto fiscal. Mas o fiscal é extremamente importante. Por quê? Porque nós aqui em Goiás, nós temos 7 milhões de habitantes, portanto 7 milhões de consumidores. O estado de São Paulo tem 40. Então, uma empresa como as empresas, não as mineradoras, porque a matéria-prima está aqui, mas a metal mecânica, no caso aqui as empresas, a Mitsubishi, a John Deere e tantas outras empresas, cujo mercado consumidor não é aqui, jamais elas estariam aqui se não tivesse os incentivos fiscais. No caso da Mitsubishi, o Fomentar, e de outras empresas, o Produzir, hoje o Pro Goiás, enfim. Né? Com a finalização dos incentivos fiscais, meus amigos, as empresas não vão ter mais esse incentivo. Então eu pergunto para vocês, o que vai segurar essas empresas cujo mercado consumidor não é Catalão, não é Goiás? Nada. Elas vão embora. Quantos empregos tem na Mitsubishi? 3.500, 4.000 empregos diretos, né? Para cada um, você põe 3 indiretos. Então, nós estamos falando de 12, 15 mil pessoas ligadas direto e indiretamente à Mitsubishi. Você fecha as portas de uma empresa dessa, quem vai absorver essa mão de obra? A prefeitura? Já está abarrotada de pessoas, né? Então, nós estamos correndo um risco enorme de ter uma reversão econômica brutal, não só em Goiás, mas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por quê? Porque, acabando os incentivos a partir de 2033, essas empresas que o mercado consumidor não está aqui, ou não tem a matéria-prima aqui, que é o caso das minerações, elas vão voltar para São Paulo. Não capital, porque a gente chama de deseconomias de aglomeração. O que é isso? É recurso material escasso, é problema de valorização imobiliária, essa coisa. Ela vai chegar mais próximo desse mercado principal. Ela vai estar no entorno, né? Vai estar no entorno. Vai gerar emprego lá. Vai gerar emprego lá. E eu, como pré-candidato a prefeito e como economista, eu vejo uma situação para Catalão que nós podemos fortalecer Catalão e fortalecer a região também. Porque se a gente não fortalece a região, o passivo da região vem para cá. Então a gente precisa gerar emprego aqui e criar oportunidades também para outros municípios. Mesmo fala, você tem que cuidar de Catalão. Estou cuidando de Catalão. Mas a gente não precisa não fortalecer o entorno. Fazer como fez Belo Horizonte, como faz São Paulo. Né? Você pode atrair empresas para cá que vão ser subsidiárias das que estão aqui. E você forma um entorno industrial. E para isso a gente precisa dos incentivos, né? Se não, a parte financeira. Mas eu sou um estudioso. Mas o problema da estrada, professor, inclusive ali voltando na estrada, segundo nós temos aí ouvido, é o problema financeiro. Não tem dinheiro para fazer. Dinheiro tem. Tem que tirar dinheiro da merenda. Problema de Catalão não é falta de dinheiro. O problema de Catalão é falta de gestão e planejamento. Primeiro, vou dar um exemplo. Se eu falar que o prefeito atual não é tocador de obra, eu estou mentindo, porque ele faz obra.
Mas como ele não tem planejamento, a administração não tem planejamento, está só na cabeça dele, ele faz a obra que ele quer, que é descolada da realidade de Catalão. Vou dar um exemplo para vocês agora. O que está borbulhando na cabeça dele agora, nesse momento? Ele construir uma nova prefeitura e uma nova Câmara no final da Avenida Raulino. Tudo bem você construir uma nova prefeitura se você priorizou os problemas que tem primeiro. Quais são os principais problemas? Problema de saneamento básico. Nós temos problema nos bairros. Problema de água. Falta muito. Água. Quer dizer, o ex-deputado e ex-prefeito Jardel Seba fez uma represa no Ribeirão Pari, né? Essa represa ela pode abastecer Catalão com o dobro da população que ela tem. Vamos supor que nós temos hoje 120 mil. Não temos, porque o censo colocou 113. Vamos bater 120. São 240 mil habitantes. Nós temos água para esses 240 mil. A SAI não dá conta de jogar água, de pegar a água da represa e jogar principalmente nos bairros mais altos. Você não tem água no Estrela, não tem água no Flamboyant, não tem água no Maria Amélia 1, 2, não tem água no Castelo Branco, não tem água no Paineiros, não tem água no... Só pegar um gancho. Entendeu? Então, quer dizer, aí se você não dá conta de planejar, se você não dá conta de fazer, faz um benchmark, vai num lugar, pega a Petrópolis, no Rio de Janeiro, por exemplo, é morro, né? Como é que você joga água lá em cima do morro? Não, nós jogamos assim. Então, pega a tecnologia e traz para cá e monta. Você não precisa inventar a roda. O que dá certo você faz. Agora, você não pode ser amador, porque continua amador. Todo sábado, no mínimo 16 bairros fica sem água aqui em Catalão. Com a represa que pode jogar água para 240 mil pessoas, a estrada. Como que você deixa uma estrada que chega ao terminal das minerações e que leva as minerações da maneira que ela está? Porque aquele não é estrada, né? Eu fico com vergonha, quer dizer, a primeira obra que o prefeito tinha que fazer era pôr um asfalto CBOQ ali, aí ele pega e leva o asfalto para zona rural. Nada contra o produtor da zona rural, mas vamos resolver os problemas primeiro aqui, para depois você levar para lá. Então falta planejamento. Ele não sabe o que tem que fazer e ele faz da cabeça dele. Só que quando ele faz da cabeça dele, ele fica descolado da realidade da população. Por isso é que está errado. Pegando um gancho que você está falando aí, você vê tanto que a importância das empresas. Isso foi uma briga do Diego, tem uns 10 anos. O Diego, todas as reuniões, nós pegávamos voo e ia para São Paulo para reunião. Por que a central da CEMOC é São Paulo, é Belo Horizonte? Tem 10 anos essa briga. E aí, graças a Deus, o sindicato intermediano, isso é uma briga até pessoal do Diego. Conseguiu-se comprar um terreno do Clube do Povo para fazer o escritório central ou a valorização da cidade. A CEMOC trazer todo o escritório central. Mas você sabe por que não começou a obra? Não consegue chegar água lá. Eles não chega água no Clube do Povo. Não, aí eu vou te falar. Nem não é morro. Ali é. Não, tá na mesma linha da saneamento. Mas o problema ali é a questão de ortoga. Esse da ortoga também salva. Aí eu vou te contar o pior. O sonho do povo de Catalão do consumo, de quem é empresário, Mitsubishi, John Deere, CEMOC, Mosaico, a gente sabe que tem muita gente fora que vem de São Paulo na segunda e vai embora na sexta. O maior sonho deles é ter um voo permanente aqui, direto para São Paulo, para precisar para Uberlândia. Só que já foi atrás da John Deere, eu falo que o Diego participou da reunião, foi atrás da Mitsubishi, para se fazer um voo aqui, direto para São Paulo, toda segunda, vai e volta, e sexta, você tem que ter o número de gente, cadeira, enfim. Só que se a CEMOC construiu o escritório aqui, só ela lota os voos. Ela tem interesse de comprar, entendeu? Só ela. Não, então hoje não tem o voo, porque hoje o voo, aquela pista lá, segundo o cara que é especialista, nós fomos lá em Goiânia, o Diego sabe o que eu estou falando, para um avião de pequeno porte, tem condição de ter esse voo de segunda a sexta, só que o que acontece? Não tem vaga suficiente, vai dar prejuízo. Só que a CEMOC, se ela montar o escritório aqui em Catalão, só ela compra os voos tudo mesmo. Então, assim, você vê que uma coisa puxa a outra. Nós não estamos subaproveitando, não é só de CEMOC, mas de Mosaico, de Feixe Grande, de Eringe, de Euroquem, professor. Você não acha que nós estamos subaproveitando, deixando de aproveitar o potencial que poderia ter para desenvolver a infraestrutura de Catalão? Não tem nem dúvida, Mas essas empresas, por exemplo, como elas são bem tratadas nos outros lugares, diferentemente daqui, até para você investir, você tem que saber onde você está pisando.
Porque se você tem uma gestão pública que te vê como adversário e não como parceiro do processo de desenvolvimento, você fica com receio até de investir. Então, a visão que passa para nós dessa rivalidade estúpida, desculpa a expressão, do poder público municipal com as empresas que têm feito um trabalho fantástico aqui de agregar valor na nossa matéria-prima, né? A gente fica desanimado, porque eles mesmos ficam sem motivação para continuar a investir, porque você tem o poder público contrário à presença da empresa. Você é tratado como se você fosse você está numa situação marginal ao desenvolvimento do município. Para quem nos acompanha, né? Muito ruim isso, né? Eu sou, como economista, pode nos ajudar a entender a importância desses números. São dos nossos acordos, né, que o sindicato tem com as empresas, com essas 24 empresas, movimentam 350 milhões de reais por ano na cidade. Pois é. 14 mil vidas cobertas pelo plano de saúde. 2,3 milhões de reais em vale alimentação que são gastos no supermercado da cidade. Essa é a relevância do papel sindical, né, junto ali através do acordo, né, na luta com os trabalhadores que tem com as empresas. Isso gera imposto para a cidade, gera emprego. Isso gera um efeito multiplicador fantástico, porque na economia a mola propulsora do investimento é o consumo. Se você traz 300 milhões para dentro do mercado local, quer dizer, você está fazendo um efeito no consumo. Isso vai permitir às empresas contratar mais mão de obra, fazer novos investimentos, e automaticamente isso reverte na melhoria da renda do município, que a gente chama de PIB, né? Que dentro dela você tem a receita pública, você tem o lucro das empresas, você tem o benefício para o trabalhador em termos de percentual que ele tem de rendimento extra salário, que ele vai gastar aqui. Então você movimenta restaurante, você movimenta toda a parte de comércio, de prestação de serviços, enfim, o efeito multiplicador é fantástico. Então, por isso que eu digo, qualquer gestor que tem um pouco de juízo e que conhece o efeito multiplicador do setor industrial na economia, ele tem que tratar as indústrias a pão de ló. Porque o que ele está fazendo, primeiro que o que ele está fazendo é com dinheiro público, não é dele. Então, você não deve favor nenhum, porque a gente só deve favor quando você tira do seu e põe, né? Agora, ele é o prefeito de Catalão. Você tem um problema estrutural aí do escoamento do minério. E você leva isso para uma discussão pessoal, porque você empresário não foi lá conversar com o prefeito. Conversar o quê com o prefeito? As empresas geram a movimentação do minério, empregam, geram lucro, remete esse lucro para onde ela entende que tem que remeter, mas grande parte fica aqui, emprega pessoas, e essas pessoas vão movimentando a economia local e fortalece a receita do município. Agora, a pessoa não enxergar isso, e eu fiquei sabendo, inclusive, e fiquei mais ainda decepcionado, é que fizeram, como ele não aceita, ele não quer resolver, então as empresas, provavelmente vocês estavam juntos, para poder conversar esse nível de governo, para que o governo pudesse intermediar. O que eu vou falar, eu ouvi dele, na rádio, a voz dele. Não adianta ir lá que eu não dou licença. Vai. Exatamente então, isso. Nós negociamos. Mas isso é importante para o trabalhador, porque nós devemos satisfação para o trabalhador, que é quem nos coloca aqui para representar. Nós negociamos com a empresa, uma das empresas, a empresa se disponibilizou a fazer todo o trabalho de tapa-buraco emergencial, só que precisa da anuência do município. O município não quer dar anuência. E a empresa também se propôs, né, junto lá com a parceria com o governo, a arcar com parte de uma nova obra para realmente aí definir, e também não existe anuência da prefeitura. Então, assim, nós somos... Ou seja, se não tivesse o minério aqui, se a matéria-prima não fosse aqui, essas empresas ficariam aqui por quê? Porque elas estão sendo maltratadas pelo poder público. Mas isso desestimula o investimento, porque é feito e está se fazendo uma coisa em Catalão que aí nós temos que defender os trabalhadores, porque está se esparramando a ideia de que os trabalhadores de outras nacionalidades vêm aqui tomar nosso dinheiro. Os números que eu acabei de falar aqui são reais, são dados verdadeiros.
350 milhões de reais ficam aqui. Vai um lucro para fora, vai, como todo empresário leva. Mas 350 milhões é muito por ano, né? fica, é a metade da arrecadação da prefeitura, só através das empresas. Exatamente. Então, é 50%. Você vê a importância, você vê todo ano, nós estamos agora na data base de negociação das empresas. Todo ano, o que nós senta ali? O dia começa a negociação. Primeiro, da estrada. Nós estamos preocupados com a segurança do trabalhador, que é o primeiro ponto, que o risco é grande, entendeu? De um acidente, alguma coisa, porque quando não está chovendo agora, tranquilo, mas quando chover, a água tampa o buraco. Então o cara vai passar por cima de coisas que não vai ver. E todo ano, professor, quando chega a data de negociação, a gente consegue umas negociações boas através das lutas, mas aumentando-se a produção e aumentando o emprego. Esse ano a empresa já falou, como que ela vai aumentar a produção se ela não consegue tirar a matéria de lá? A estrada não tem... Porque o que gera oportunidade para o trabalhador é a melhoria da produtividade da empresa, né? Você está tendo o quê? Um aumento de custo operacional. Porque eu fui lá, eu fiquei parado lá, vendo um caminhão passar, né? O caminhão, ele anda a 2 por hora, né? E ele fica assim, ó. Então não tem... Igual você imagina você passar ali todo dia, tem que fazer aquele trajeto todo dia. Ele tem que cobrar mais no frete para compensar um possível estrago, né? Isso encarece o produto final, desestimula a geração de emprego. Então, mas, professor, parece que é só o Sindicato Metabase que está vendo isso. e também o senhor... Mas não é o Sindicato Metabase só, é a independência do Sindicato Metabase que faz ver isso. É diferente, porque você precisa ter pessoas, entidades que representam trabalhadores, né, que representam trabalhadores tanto da iniciativa privada quanto da pública. Ela pode negociar com o setor público, mas ela não pode ser subserviente. E o que a gente percebe é que tem muitas entidades que são subservientes. E aí fica calado. O famoso Peleguinho. Eu queria trazer a discussão, né, para a gente encerrar também. Acho que o nosso tempo está no bate-papo. Quando é bom, a gente vê o tempo passado. Com ele vai ter que ser 2 podcasts. Papão. Nós vivemos no país aí há algum tempo uma certa mistificação do movimento sindical, né? A pessoa fala assim, o sindicato está aí só para atrapalhar, o empresário não fica na cidade porque tem movimento sindical, o sindicato... Como é que o senhor vê essa questão? Que nós temos os melhores acordos aqui, né, do interior do país, né, um dos melhores aí do país. O aumento da massa salarial e dos benefícios, isso é benéfico para a economia? Ou se você está lá tentando fazer isso, que só o sindicato consegue fazer, tirar renda do capital e tentar dividir ela de uma maneira mais justa, isso é benéfico para a economia ou isso realmente faz mal para a economia? Eu vejo a presença dos sindicatos da forma muito importante dentro da relação capital-trabalho. Porque isso é igual se nós pensarmos assim, ó, você pega um produtor rural, o que ele tem de benefício de um governo? Nada. Mas se você tiver uma associação de produtores rurais ou uma cooperativa, você tem políticas públicas voltadas para esse produtor. Traz para as indústrias e a relação entre os sindicatos e os trabalhadores. Um trabalhador sozinho, para ele sentar com o diretor, nunca vai acontecer isso, né? Agora, a presença do sindicato é o quê? Você tem um conjunto de trabalhadores que formam o sindicato, esse sindicato representa esses trabalhadores em nível de diretoria das empresas. Então, as empresas, todas as empresas de maneira geral, elas buscam o quê? Colocar 2 e tirar 5, ou seja, elas buscam lucro, né? Nenhuma empresa reduz a margem dela de lucro. Ela cria uma margem e ela faz a relação entre receita e despesa de uma maneira que ela mantenha aquela margem. Quando tem algum problema na economia, como nós estamos agora, né, a gente teve o problema da pandemia, houve uma paralisação mundial, nós tivemos a redução dos estoques, dos insumos, vamos dizer assim, da matéria-prima para as empresas. Isso houve um encarecimento, flutuação do dólar, problema de petróleo, essa coisa toda, aumentou o custo operacional das empresas. Para elas manterem o lucro, elas têm que diminuir os direitos do trabalhador, diminuir as concessões, etc. Quem que briga para que isso seja mantido? Os sindicatos, né? Então, o papel, Mário, do sindicato é fundamental, porque ele não só ele tem o trabalhador como membro, mas ele faz
a relação com o capital, no sentido de mostrar, ó, aquilo que eu estava falando para você antes do podcast. O trabalhador, numa ponta, ele é trabalhador, mas na outra ele é consumidor. Se você achata o salário dele, se você não garante os direitos, se você tira as condições do trabalhador, depois as empresas falam, a economia está ruim e houve uma queda nas vendas. Por quê? Porque quem compra é quem trabalha. Então você tem que ter... É lógico que você não consegue, a tal da mais-valia é complicada, porque o capital sempre vai girar mais, mas a gente pode tirar um pouco, né? Até para poder continuar mantendo esse capital, porque sem trabalho não tem salário, sem salário não tem consumo, sem consumo não tem investimento, sem investimento a roda não gira, né? Então é preciso que os empresários ganhem, mas é importante que os trabalhadores ganhem, e o papel do sindicato é justamente esse, é o quê? É brigar pelo trabalhador para tirar um pouco daquela... o lucro não ficar tão grande, né? E você pegar uma partezinha que você compensa, nessa soma dá os 300 milhões que vocês fizeram aqui em Catalão, né? Entrar em Catalão, e isso proporciona o quê? Um comércio forte, um setor de prestação de serviço forte, uma cidade bonita como Catalão é, né? Não só pelo poder público, mas principalmente porque quem faz o desenvolvimento é o setor privado. O setor público, ele não pode atrapalhar. Né? Se não atrapalhar, já fez seu papel. Agora, ninguém deve favor para ele, porque eles não fazem o que fazem com dinheiro próprio, eles fazem com dinheiro que vem dos impostos, das taxas e das contribuições. Né? Então, você tem que aplicar isso bem para voltar em serviço. Eu vejo que tem uma falha aqui em Catalão. Eu vou discutir Catalão, porque tem uma falha aqui em Catalão. Qual o papel da Câmara de Vereadores? Primeiro papel, não é entregar a cesta básica. O primeiro papel de um vereador é fiscalizar a aplicação da receita e da despesa pública. E você tem que ter o contraditório. Agora, você tem 17 vereadores. Elegeu-se 9 de situação e 8 de oposição. Hoje você tem 17 de situação. Então quem que cobra? O sindicato, o Júlio Pascoal, o Ricardo Nogueira, mais uns 3, 4 aí que cobram, que faz o papel quem deveria cobrar, de quem deveria fazer. E a outra moçada está calada. Por quê? Por causa da questão da falta de independência. Então eu só tenho a parabenizar vocês e todos vocês que estão nos ouvindo aqui por estar afiliados no Metabase, que vocês têm realmente um sindicato que faz a diferença. O Metabase sempre, né, professor, pelo menos enquanto eu aqui estiver, sempre vai ser independente. Né? Nós vamos, sempre que possível, negociar, como fazemos com o privado, com o público, mas sempre mantendo a nossa independência. Isso é fundamental. Esse papel nós vamos fazer. Isso cabe para o sindicato, cabe para a imprensa. Qual jornal que você lê com credibilidade? O que é neutro. O jornal que é chapa branca ou que é só de oposição, você não lê. Um só vai bater, o outro só vai puxar saco. Você entendeu? Então você lê aquele que. Aí não tem credibilidade, né? Não tem credibilidade. E é isso aí, vamos agradecendo aqui, né, todo mundo. Acho que o nosso tempo já está mais do que estourado aí, mas o conteúdo, quando é interessante, o bate-papo, quando é bom, passa rápido. Agradecer aqui a presença do Danilo, né, diretor aí do Sindicato Metabase, deixar aí para suas considerações finais. Muito obrigado pela presença. Agradecer aí todos, sociedade, comunidade que vai nos assistir e acompanhar. Um grande abraço e até semana que vem. É isso aí. Professor, muito obrigado pela sua presença, né? Fica aí o nosso abraço. Eu que agradeço suas considerações. Eu que agradeço a confiança. Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Acho que vocês têm um papel fundamental, não só com essa relação das empresas, mas inclusive dentro desse contexto que o ano que vem nós temos eleições, um bom debate entre os pré-candidatos, colocar as propostas, entendeu? Porque o que sentar lá vai mexer diretamente com as empresas e com os trabalhadores. Então, é preciso que eles tenham bons projetos para poder, de fato, atender essa demanda. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, e precisando de mim, eu estou sempre aí. É isso aí. Presidente Diego, até a próxima, né? Mais um conteúdo muito relevante aí para informar sobre ele. Até a próxima, com certeza, né? Você que vai nos acompanhar aí, muito obrigado. Professor, já está feito aqui o convite. Assim que a gente fechar as negociações de novembro, agora ali, final de novembro, início de dezembro, vou te chamar aqui de novo para fazer uma análise daquilo que nós fechamos, né, dos resultados, e também da conjuntura política e social de Catalão, da região e do Brasil. E pode ter certeza, né, o Metabase na cidade
já é e continuará sendo um programa de debate. Então, nós vamos trazer aqui, né, todos aqueles que hoje são pré-candidatos, nós já trouxemos alguns, estamos trazendo, né, na medida do possível, para poder levar informação para o trabalhador. Como você disse, importante. Porque o trabalhador vai ver, vai ouvir e vai fazer a sua análise, né, daquilo que é colocado por cada um, porque nós queremos, que eu acho que aí todo mundo que está aqui hoje quer o bem da cidade. Né? Cada um não pode parar, não né? Pode parar, exatamente. Agora, eu tenho um ditado que eu aprendi com o VEC, quando eu fui adjunto dele. Ele fala o seguinte: se tá bom, tá perto de melhorar. Então nunca tá bom. Né? Então vamos lá, né? Então nós estamos, né, no Metabase da cidade. Tá bom, então tá perto de melhorar. Obrigado a todo mundo. Valeu, jovem. Um abraço para quem nos acompanha. Até mais. Em breve tem mais Metabase na cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.